Vamos então fechar aí os nossos olhos e levar nosso pensamento a Jesus. Agradecer por mais essa noite juntos. Sempre é motivo de celebrar, de comemorar, pois mais uma semana, Senhor, estamos aqui reunidos. Não desistimos, estamos todos. E que o Senhor possa sempre acompanhar a cada um dos seus alunos aqui, que possa lhe trazer a paz necessária para o momento dessa aula, que possa tirar de sua frente todas as preocupações, todos os maus sentimentos, que todos nós possamos estar aqui livres, com a paz interior, para que possamos absorver melhor todas as palavras a serem escutadas. Obrigada, Pai, novamente, por mais esse encontro, por mais essa oportunidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus, e graças a Deus. Graças a Deus. Você chegou cedo para a aula hoje, viu, Sofia? Você só vem aqui umas 9 da noite. Você está muito adiantada hoje. Fica quietinha aí, não atrapalha. Eu fazendo oração e sentindo os pelinhos dela passando em mim. Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre penas e gozos terrestres, né? A gente já estava falando sobre toda... essa questão da vida espiritual. E hoje a nossa aula também vai ser muito tranquila. Daqui para frente... não há tanta parte mais de conteúdo novo, né? A gente vai estar lembrando algumas coisas que é justamente para a gente poder fazer a união de tudo aquilo que a gente foi vendo no Básico 1 e no Básico 2. Então, é como se fosse começar um fechamento para o curso de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Pode passar, Wagner, por favor. Então, sobre as penas e gozos terrenos, né? Então, enquanto a gente está encarnado, na verdade, é para a gente lembrar toda essa parte que seria a nossa felicidade e infelicidade, ou as nossas dificuldades e as nossas glórias, ou as nossas facilidades, as nossas habilidades. Então, quando a gente fala de penas e gozos, seriam assim, os benefícios que a gente está tendo e as dificuldades pelas quais a gente está passando. Tá? Então, primeiro ele começa falando, esse capítulo, né, essa aula, sobre a felicidade e infelicidade relativas, porque a gente sabe que a nossa felicidade completa, ela não está enquanto nós estamos encarnados. Por quê? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, por conta disso, fica difícil se pensar numa felicidade completa. Fica difícil também se pensar nessa felicidade plena, porque nós estamos ainda arraigados à materialidade, ao nosso corpo físico, e ele muitas vezes é o impeditivo de que a gente consiga expandir e atingir essa felicidade plena, como os espíritos relatam através lá das psicografias, nos livros, enfim, que eles vão falando o que seria essa felicidade plena, tá? Então aqui, né, não há, né, felicidade plena, pois a vida foi lhe dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto pode ser na terra. Então, a gente tenta ser o mais feliz que a gente consegue dentro das nossas particularidades e definições da nossa encarnação. Na maioria das vezes, ele ressalta, o homem é o causador da sua própria infelicidade. Isso nós já vimos muito, principalmente na lei de causa e consequência,
acabamos de ver todas as leis divinas, então a gente sabe que quanto mais a gente se afasta das leis divinas, mais a gente pode estar causando a nossa própria infelicidade. E aí continua, se praticasse a lei de Deus, livrar-se-ia de muitos males e gozaria da felicidade tão grande quanto a comporta sua existência num plano grosseiro. Então, ele dá essa dica novamente. Quanto mais próximo a gente estiver das leis divinas, mesmo estando nesse corpo grosseiro, mesmo estando num planeta de provas e expiações, a gente poderia ser mais feliz e viver menos males, né? E o homem ciente do seu destino futuro vê na existência corpórea apenas uma rápida passagem. Ele consola-se facilmente depois de alguns aborrecimentos passageiros. Então, a pessoa que tem a ciência, né, o homem que tem a ciência desse seu destino futuro, ela não vai se abalar por qualquer coisa enquanto ela estiver aqui encarnada. Porque ela sabe que tudo isso daqui vai ser passageiro. Então, é uma pessoa naturalmente mais paciente, é uma pessoa naturalmente mais esperançosa, que tem a sua fé mais fortalecida. Por quê? Porque ele sabe que tudo que ele passará por aqui passa. Então, diminui o nível de angústia, diminui seu nível de estresse, porque ele sabe que vai passar. Não existe nenhuma prova que seja infinita e perpétua. Tá? A gente sabe que sempre haverá um momento de que essas provas passarão. Principalmente aquela ideia, né, religiosa que a gente vai ficar a eternidade queimando no fogo do inferno, né? Isso tá zoado em muitas pessoas, né? E para tirar isso um pouco demora, né? Muito. E mesmo as pessoas estando no plano espiritual, muitas não sabem disso, elas continuam achando. E é isso que o Wagner falou, a gente ensina as crianças, em vez de amar a Deus, a gente ensina as crianças a temer a Deus. Né? Então a gente mesmo já passa esse medo para a criança, o medo da morte, que morrer é ruim, que é isso que o Wagner falou, você vai queimar no fogo do inferno o resto da sua vida, o resto da sua existência. Então, nós vamos incutindo esses medos, muitas vezes de forma subliminar, sem querer. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, mais a gente consegue se policiar para futuros comentários, que esses comentários são soltos, né? Eles são, assim, não são nem muitas vezes intencionais. Mas é legal a gente tomar esse cuidado. Recebemos nessa vida os efeitos das infrações que cometemos às leis da existência corpórea, pelos próprios males dessas infrações, pelos nossos próprios excessos. Deixa eu só pôr aqui no silencioso, um minutinho, por favor, senão ele ficar vibrando aqui, fica me atrapalhando. Deixa eu ler de novo. Essas leis, então, que a gente sabe que são males decorrentes das nossas infrações causadas pelos nossos próprios excessos. Então, a gente sempre lembra, desde o começo do curso, que a gente tem um livre-arbítrio. A gente tem um livre-arbítrio para escolher. Só que a gente sempre diz que a semeadura, o que a gente semear, a gente vai colher. Que não dá para a gente colher o que a gente não plantou. A felicidade terrena é relativa à posição de cada pessoa, entretanto, podemos dizer que é uma medida comum de felicidade para todos os homens, expressa da seguinte forma: para a vida material, é a posse do necessário, para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Então, essas são as duas medidas que a gente deveria se apegar de felicidade enquanto a gente está encarnado. Então, primeiro, da gente ter uma vida material que tenha o necessário. A gente não precisa ter uma extravagância de bens materiais para a gente ser feliz. A gente pode ser feliz, sim, tendo a nossa casa, tendo lá nossa habitação, nosso lar, a gente ter o mínimo de conforto dentro desse lar, a gente não passar fome, enfim, a gente ter abundância da alimentação, que são as coisas, as vestimentas, que são as coisas necessárias, né?
eu não lembro quem que falou assim, para que você tem 100 pares de sapato? Você é uma centopeia, por acaso? Então, assim, a gente não precisa ter 100 pares de sapato, a gente precisa ter alguns pares de sapato, né? Também não vamos pender para o outro lado e sermos franciscanos, né, e se abnegar de tudo. A gente tem que ter esse equilíbrio. E para a vida moral, o que ele fala que é bacana é quanto mais perto a gente tiver dessa consciência pura e essa fé no futuro, mais felizes nós conseguiremos ser enquanto encarnados. Este homem tira sempre uma consolação da sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor. Essa pessoa que está desenvolvendo essa sua consciência, essa fé no futuro. Então, este homem. Aos olhos de quem apenas vê o presente, certas pessoas parecem favorecidas pela fortuna sem o merecer. Porém, a fortuna é uma prova, geralmente mais perigosa do que a miséria. Isso nós já conversamos bastante. A fortuna, ela é muito mais ardilosa, ela é muito mais perspicaz e ela é muito mais enganosa no sentido de ser mais fácil de nos distrair e nos afastar realmente do nosso caminho, tá? Aquele que souber restringir os seus desejos e olhar sem inveja o que estiverem acima dele, livrar-se-ão de muitos desenganos nessa vida. Então, aqui é uma outra dica que ele dá. Então, se a gente conseguir controlar todos os nossos impulsos, os nossos desejos, que a gente consiga olhar sem inveja aquele que tem mais do que a gente, e eu não estou falando só de bens materiais. Muitas vezes tem pessoas que invejam a felicidade do outro, que invejam a conquista do outro no trabalho, que invejam a vida familiar do outro, que invejam que o outro tem muitos amigos e ele não. Então, quando a gente fala do olhar sem inveja, é realmente desejar o bem para o outro que está progredindo em qualquer área da sua vida, sem que a gente se apegue nesse sentimento ruim. Então, quando um justo é infeliz, isto representa uma prova que lhe será levada em conta se a suportar com coragem. Então, se a pessoa que ela é justa, ela é correta, mas ela está passando por um momento de infelicidade, isso que nada mais é do que uma prova que vai ser levada em conta se ele a suportar com coragem. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado a causa. Então, se a gente fizer um mal a alguém, a responsabilidade é nossa. Muitos dos males originam-se de não seguirmos a vocação que determina as nossas aptidões naturais. E aqui ele fala muito nesse trecho sobre, inclusive, as nossas tendências de trabalho. Então, muitas vezes, se a gente não segue a nossa vocação e a gente vai trabalhar com algo que a gente não gosta, eu não estou falando de outros trabalhos, mas de algo que realmente lhe causa uma repulsa, você estará causando muitos males e com certeza você terá muito maior facilidade em cair nessas armadilhas desse seu trabalho, onde você não está desenvolvendo a sua aptidão natural. Se você está desenvolvendo a sua aptidão natural, fazendo o que você gosta, você está feliz. Então, dificilmente você vai ser levado por esses outros sentimentos do seu ambiente de trabalho, tá bom? Essa parte aí eu também observo do ponto de vista da caridade, de que às vezes a gente tem uma aptidão para um tipo de caridade, e a gente tem essa oportunidade de executá-la, sei lá, no caso você é professora e quer ensinar alunos no Espiritismo. Aí você tem essa vocação, essa facilidade de fazer isso e utilizar isso como recurso de caridade. Assim como qualquer um de nós temos as nossas aptidões, nossas facilidades para fazer determinadas coisas, e aí a gente pode utilizar isso como recurso para a caridade, né? É mais um instrumento para a gente praticar a caridade. Sim, e muitas vezes que tem, né, a pintura toda que teve no centro, a compra das cestas básicas e organização das cestas básicas, que é um trabalho extremamente manual, né, mas que você tem que disponibilizar um tempo grande para que isso aconteça. Então, se você tem isso de se predispor, não, eu vou lá, eu arrumo, eu conserto, eu pinto, não, pode deixar que eu vou lá ajudar a separar as coisas. Tem muitas pessoas
que são muito mais tarefeiras, que gostam dessas tarefas mais físicas, vamos assim dizer, e estão ajudando e praticando a caridade também. Então é como o Wagner falou, essas habilidades, elas também têm que surgir no de que forma eu consigo ajudar. Tem gente que escuta muito bem o outro, né? Que sabe escutar. Então a pessoa vai lá, fala, e a pessoa se sente escutada, se sente acolhida. Mas tem gente que não sabe escutar. A pessoa começa a falar, começa a fazer careta, começa a balançar a perna, começa a demonstrar impaciência, e aí o outro sente. Então, realmente existem várias formas. Muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhe traçou, comprometendo-lhes a felicidade. E eu lembro exatamente de uma amiguinha da minha filha, quando elas estavam na época de prestar vestibular, que ela veio triste falando assim, falou assim, mãe, você sabia que o pai de fulana, lá, uma amiga dela, não vai deixar ela prestar jornalismo, porque ele quer que ela seja advogada? Aí eu falei, como assim, filha? São os anos, né? 2000, né? Não estamos falando de 100 anos atrás. Ela falou, não, ele falou para ela que se ela prestar jornalismo, ela vai ter que se bancar sozinha, tanto o estudo quanto a casa. Uma menina de 17 anos. Aí, está desviando, né? Talvez ela fosse uma grande jornalista e ela teve que acabar fazendo direito, pelo menos inicialmente, não sei hoje, né, mais velha, se ela já conseguiu, mas teve que fazer para agradar aos desejos do pai. E a gente vê que isso é muito comum em muitas famílias. Não, você vai fazer isso, não, imagina que você vai fazer tal coisa, né? Então a gente tem que deixar realmente os filhos seguirem a natureza das habilidades e aptidões deles. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que o que fracassou recorra a uma profissão mais humilde. Então, às vezes, a pessoa gostaria de desenvolver uma profissão realmente que fosse mais humilde, mais simples. E ele acaba sendo levado para outro lado, que acaba gerando um fracasso, e depois ele não aceita mais essa profissão mais humilde. Por quê? Porque já veio todos esses, como fala, esses reveses que aconteceram e afastaram do seu próprio caminho. Se uma educação moral o houvesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido. Outros, por exemplo, né, que perdem o emprego e às vezes são executivos ou exercem cargos de liderança e, na hora do aperto, vão fazer Uber. É o que tem para hoje. Eu já peguei um Uber uma vez que ele era um professor doutor da USP e estava desempregado. E aí ele estava trabalhando de Uber para se sustentar, enquanto ele não conseguia recolocação na área que ele conseguia. Esse tinha orgulho? Tinha essa questão do amor próprio? Não, imagina que eu sou um professor titular da USP, eu vou fazer isso. Não, tá? Então ele conseguiu. Na sociedade, ixi, você está passando, vai. Tudo bem? Certo? Na sociedade, geralmente, as classes sofredoras são mais numerosas que as chamadas felizes. Mas, na verdade, nenhuma é perfeitamente feliz, pois muitas vezes há ocultas aflições. Então, hoje, inclusive com as redes sociais, que todo mundo se mostra extremamente feliz, está todo mundo perfeito, todo mundo maravilhoso, né? Existe uma cobrança dessa falsa felicidade que, na verdade, essas aflições ficam totalmente ocultas. E aí que a gente entende, inclusive, por que a humanidade está tão doente. Porque ela não está mostrando, as pessoas não estão mostrando as verdades das relações, as verdades das suas fraquezas, as verdades como é difícil você lidar com o ser humano. Se todo mundo conseguisse colocar as suas fragilidades de uma forma que não se sentisse tão vulnerável, eu penso que o mundo estaria muito mais tranquilo. Então as pessoas vão guardando, não, eu não posso mostrar minha fraqueza, não, eu não posso mostrar, com medo.
Medo de que o outro se aproveite, entre aspas, dessa sua vulnerabilidade ou fraqueza, enquanto, na verdade, a função do outro seria ajudar aquele em suas vulnerabilidades, em suas fraquezas. As classes que chamamos sofredoras são mais numerosas por ser a Terra um lugar de expiação. Quando houver transformação em moradia do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz. E aí ele será para ele o paraíso, aí será para ele o paraíso terrestre. Quando praticar a lei de Deus, eu não estou conseguindo ler, peraí, agora consigo. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade do próprio também, e ele próprio também será melhor. Mas eu vou pôr essas letrinhas tudo em preto, tá, Wagner? Me lembra que azul não está dando para ler direito, não. Então, acho que quando a gente pensa nessas ordens sociais fundadas realmente na justiça e na solidariedade, tudo isso seria uma evolução aí do nosso planeta, né? Uma conquista, na verdade. Disse que no mundo, muito a miúde, a influência dos maus sobrepõe a dos bons por fraqueza destes. Então, diz que o mal prevalece sobre o bem por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, e os bons são tímidos. Isso está mostrando que muitos, às vezes, ficam nessa posição, e que a gente foi lendo, e muitas vezes, e passagem até do Evangelho, que fala, não basta você não ser mal, não basta. Você também tem que mostrar a sua bondade, você ser do bem, né? E muitas vezes, muitas pessoas são do bem, elas não praticam o mal, elas acabam não exteriorizando toda essa sua bondade e benevolência. Porém, mais do que estes, os sofrimentos morais são gerados pelo orgulho ferido, pela ambição frustrada, pela ansiedade da avareza, pela inveja, pelos ciúmes e todas as paixões que são torturas da alma. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e a analisa. É por isso que esta o fere. Então, quantas pessoas, por serem muitas vezes extremamente racionais e avaliar, né, tudo que está acontecendo e se colocando como se fosse uma culpa e uma incapacidade, isso acaba ele mesmo se autoferindo. Então, a gente também tem que entender, eu acho, que nós somos espíritos imperfeitos, e por serem imperfeitos, temos imperfeições. Isso não quer dizer que a gente não vai sair do lugar e falar, não, eu sou imperfeito e imperfeito serei. Não. Mas a gente também não pode ficar se apunhalando o tempo todo, se cobrando exacerbadamente nos nossos erros. Eu acho que os erros são para aprender. Aprendi, vou tentar melhorar, vou tentar não fazer mais. Eu acho que é nesse sentido, mas tem pessoas que ficam se agonizando por uma vida inteira por erros que cometeram no passado. E aí elas não conseguem construir um presente novo e muito menos um futuro. E aí ficam presas naquele lodo que ela mesma muitas vezes se enreda. Mas também é-lhe facultado raciocinar sobre os meios de obter consolação e de os analisar. Essa consolação, ele encontra o sentimento cristão, que lhe dá esperança de melhor futuro. O Espiritismo dá-lhe a certeza desse futuro, tá? Eu tô tendo que inclinar, gente, porque a luz tá batendo na tela e aí tá dando reflexo e eu não enxergo, então vocês estão me vendo meio ruim, tá bom? Pode passar, tá? Por favor. Aí sobre as decepções, ingratidão e quebra de afeições. Então fala que os ingratos serão punidos na proporção exata do seu egoísmo. Então, quantas pessoas que muitas vezes recebem ajuda do outro e não lhe são gratos, de verdade gratos, né? Então, quanto mais egoísmo for, você terá essa responsabilidade de depois futuramente sanar esse seu erro.
A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará com corações insensíveis como o seu próprio foi. Então, provavelmente, em outras vidas, ele estará do outro lado da moeda. E aí ele vai ter que lidar com pessoas extremamente egoístas e insensíveis, como ele pode ter sido em outra encarnação. E para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade são também uma fonte de amargura. O bem deve ser praticado sem exigências. A ingratidão é uma prova à nossa perseverança no exercício do bem, tá? Vocês estão conseguindo ler as letrinhas ou só eu que estou com dificuldade? Tá pequenininha também para vocês? Acho que só para mim? Para mim tá pequenininho. Para mim tá bom. Pra mim tá bom. Tá pequeno? Pode deixar que depois eu vou reformar ele de novo. Vou mudar todas essas fontes e pôr adequada à nossa faixa etária. A nossa faixa etária de óculos, que tem que ser letrinhas maiores. Para a Sofia tá bom. Para a Sofia tá bom. A Sofia vai enxergar de longe, com facilidade, né? Pedir para ela ler para a gente as letrinhas miúdas. Saiba, pois, que os amigos ingratos não são dignos da sua amizade e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há do que lamentar por tê-los perdido. Quantas vezes a gente fica lamentando, né, por essas pessoas que nos fizeram mal, que foram ingratos conosco, que a gente perde, entre aspas, a amizade, porque na verdade essa amizade nunca existiu, e a gente fica lamentando a perda, né? Então é como se a gente tirasse um espinho da mão e fica lamentando que o espinho saiu da mão, e a gente gostaria que o espinho continuasse espetando nosso dedo. Então isso é muito louco. Mais tarde achará outros que saberão compreendê-lo melhor, os amigos verdadeiros. Os ingratos merecem ser lastimados, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. A natureza deu ao homem a necessidade de amor e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhe é concedido na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. Então, o egoísta nunca vai conseguir atingir essa felicidade maior enquanto ele for egoísta. Aí, sobre as uniões antipáticas. Como podemos observar, os espíritos simpáticos buscam se reciprocamente e procuram unir-se. Todavia, é muito frequente que entre os encarnados na Terra eu não estou conseguindo ler. Você está conseguindo ler, Wagner? A afeição existe só de um lado. Oi? É isso, né? Que a afeição exista só de um lado e o mais sincero amor se veja colhido com indiferença até com repulsão, tá? Gente, desculpa, porque você faz na tela grande e aí depois ela diminui e aí a gente não consegue ler direito. E além disso, encontramos situações em que a mais viva afeição de dois seres se transforma em antipatia e mesmo em ódio. Então, muitas relações já são antipáticas de vidas passadas, mas tem relações que elas começaram bem e elas vão se transformando em antipatia, ou mesmo até ódio. E tudo isso a gente vai entendendo que é pela falta de perdão nessa relação. Então, que uma pessoa não consegue perdoar a outra e ela vai guardando aquela antipatia e aquele ódio, né, dentro dele, e aí vai causando essa antipatia. E essa ocorrência, sob o ponto de vista da lei moral, constitui uma punição passageira. E ao mesmo tempo, gente, a gente tem que pensar que são provas que a vida vai nos trazendo. O como eu vou conduzindo a minha vida vai trazendo se eu sou capaz desse perdão, se eu sou capaz de refazer a vida em cima disso, se eu sou capaz de não guardar esses ressentimentos e conseguir manter essa união simpática em vez de torná-la antipática. Além disso, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com a pessoa amada, não tardam a reconhecer que só experimentam um encantamento material.
Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em que supõe belas qualidades, vivendo realmente com ela que poderá apreciá-la. Cumpre não esquecer de que é o espírito quem ama e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Então, aquilo que a gente precisa muitas vezes entender, quando a gente está muito apegado à matéria e que a gente só vê beleza na matéria, a gente tende a cometer mais enganos, inclusive nas nossas escolhas amorosas, porque a gente não consegue ver o que aquele espírito pode trazer de bom. A gente só aprecia o físico, né? Mas depois todo mundo, né, desencarna e o que sobra é realmente só o espírito. E há duas espécies de afeição que ele coloca, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Então, muitas vezes nós temos uma afeição realmente espiritual e a gente acaba não conduzindo aquela relação de uma forma saudável, porque muitas vezes o corpo da pessoa não lhe é tão atraente, ou vice-versa, você só se atrai pelo corpo da pessoa e aí depois descobre que espiritualmente vocês não tinham nenhuma simpatia. Deixa eu passar, vai. Não. Opa, uma letrinha grande. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura e efêmera é do corpo. Deus não constrange ninguém a permanecer junto do que os desagradam. Neste caso, há sempre, quase sempre, uma vítima inocente, o que lhe constitui uma dura expiação. Mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre o que as que tiverem causado. Todavia, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. Então, ele traz também que ninguém necessita permanecer ao lado de alguém que lhe causa mal, ou de alguém que lhe desagrade constantemente. O que a gente tem que fazer, sim, é respeitar. É respeitar aquele vizinho, respeitar aquele colega de trabalho com o qual você vai ter que trabalhar, né? Mas você não é obrigado a desenvolver relações de fato afetivas, de afeto mesmo, com aquela pessoa, se aquela pessoa o desagrada. Sobre a preocupação com a morte, que é outro tema de penas e gozos, né? Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. Muito provém da infância, e a gente falou disso no começo, né? Quando procuram persuadi-lo de que há inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhe disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede então que, quando a gente se torna adulto, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem materialistas. Então elas começam, falam assim, não existe céu e inferno, então se distancia das questões espirituais e começa a se apegar somente ao lado material. São assim levados a crer que além da vida presente nada mais há. Quem tem caridade sabe que não tem que ter esse temor para onde ele vai após a morte, tá? A sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, conserva-se numa ansiedade e numa tortura aparentemente perpétua. A morte o assusta porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. O homem moral, que se colocou acima das necessidades fictícias criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação dos seus desejos dá-lhe ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele as decepções e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. Então, gente, a gente sabe disso, né? Quanto mais evoluído a gente for entendendo
quanto mais evoluído for o nosso espírito e a gente for entendendo todas esses melindres nas relações, a gente vai entendendo que isso vai tendo menos valor. E isso não é só enquanto a gente, de uma encarnação para outra. Pode perceber que quanto mais velho, e eu acho que isso é uma boa característica da maturidade, a gente já não vai mais fazendo conta de muita coisa que a gente fazia quando a gente era mais jovem. Quando a gente era mais jovem, a gente era mais impulsivo, mais tempestivo, não deixava, tipo, não vou levar nenhum desaforo para casa, porque, não. E hoje, a gente entende que tudo isso é tão pequeno, que eu não vou brigar por causa disso. Eu não vou brigar por causa de uma vaga de carro no supermercado. Quer estacionar? Estaciona. Então a gente vai entendendo que não vale mais a pena muitas coisas. Não sei se para vocês é assim, mas para mim hoje é. E o quanto isso vai te trazendo mais calma, vai te trazendo mais serenidade no jeito de ver a vida. E que antes a gente queria que o mundo fosse do nosso jeito. Que as pessoas fossem do nosso jeito, sob o nosso olhar. E aí a gente vai entendendo, né, que tudo isso faz parte da nossa evolução. Quer falar, Wagner? Quando diz para ter esse desapego material, né? Não é um material assim, um carro, dinheiro. O material é todas essas coisas, né? Até as próprias picuinhas, apego a discussões, apego a raiva, apego a pessoas, apego, né? Aquela coisa que você acha que te possui. E aí sim você se frustra mais, porque aquilo não te pertence. Quando aquilo que não é seu não deixa de ser seu, se você tiver apegado, ele te frustra, te machuca, te faz sofrer. Agora, se você sabe visualizar tudo isso com maturidade, você não se estressa, você não se frustra, você simplesmente viu que foi passageiro. É que nem você ter um amigo distante, que às vezes você fica anos, é seu amigo de verdade, gosta muito dessa pessoa, ela está muito distante e depois de tantos anos vocês se encontram e não mudou nada. Por quê? Porque você não teve aquela obrigação de constante de ficar meio que agradando, ficar apegado àquela pessoa. Simplesmente é algo natural, algo que não exige, né, essa ansiedade que às vezes muitas vezes a gente cria nas coisas que estão em nossa volta, como pertencente a nossa. Então, cada um tem sua individualidade, a gente tem que saber lidar com o mundo, né? Respeitar ele e aceitar as coisas como são, de certa forma, para ficar mais leve, né? Senão a gente vai... Porque se você for se estressar por qualquer coisa, né? Por um trânsito, por qualquer coisa, você não vive muito tempo, né? Não. E é isso, apegar, a palavra apegar é o pegar para mim. E você ser apegado às pessoas, você quer dizer que você quer as pessoas para si. E as pessoas não são para si, as pessoas são para elas, são para cada um é para si, né? O que a gente está aqui, nessa vida, que é passageira, essa encarnação, é para nós convivermos juntos, não é para um ser posse ou apego do outro. E isso não quer dizer que a gente não tenha sentimentos, porque o verdadeiro sentimento que a gente ainda não conhece, não sabe, o verdadeiro amor é o amor sem apego. É saber que você ama aquela pessoa, que ela não é feliz, por exemplo, não está feliz ao seu lado, mas que você ama tanto ela que você sabe que ela você deixa ela livre para seguir o caminho dela e desejando bem a ela. Esse é o verdadeiro amor, né? Falando nisso, até eu assisti um trechinho de um TED, essas pessoas que vão falando sobre a vida delas, era uma mulher mais velha que se apaixonou, né, por um rapaz bem jovem, bem mais jovem do que ela, acho que na Inglaterra que se passou essa história. E os dois eram apaixonados por arte, os dois pintavam, enfim, construíram uma vida muito boa, só que ela mais velha. E aí teve um dia, numa conversa,
que eles tiveram, assim, meio que aleatória, ela perguntou: você gostaria de ter filhos? Aí ele falou assim: sim, eu quero ser pai. E aí, naquele momento, ela entendeu que ela não poderia oferecer isso a ele, né? Pela questão da idade que ela já tinha, ela não podia mais engravidar e tudo mais. E ela também não queria filhos, ela já tinha filhos quase adultos, né? E aí, nesse sentido, ela falou da grande dor dela de ter que abrir mão do amor da vida dela para que ele conseguisse ter o sonho dele de ser pai, que era algo extremamente importante, né? E, enfim, ela vai contando toda essa trajetória, e no fim, realmente, eles se separam. No fim, ela apresenta uma amiga mais jovem para ele, e no fim ele acaba se relacionando com essa outra pessoa, mas depois de muitos anos que eles já estavam separados, nessa coisa de dor, de vai e volta, vai e volta. Então a gente entende assim o quanto de fato essa mulher tinha um exemplo de força, de coragem, mas também de um amor desapegado. Eu quero o melhor para você, mesmo que o melhor para você não seja estar ao meu lado. E isso é muito difícil ainda para a gente, né? A gente quer para a gente quer sentir todas essas sensações, né? Então é mais complicado. Gente, eu queria propor que a gente parasse nesse trecho, porque vai falar do suicídio, porque a gente vai ter uma aula especial só sobre isso. E muito do que eu falaria aqui, eu vou falar nessa aula especial. Então, vai ficar repetitivo. Aí eu queria perguntar para vocês se tudo bem a gente parar aqui nessa parte, e aí depois, quando a gente tiver uma aula especial sobre o suicídio, tudo que está aqui vai estar lá, entendeu? Senão vai ficar cansativo para vocês. Pode ser? Tudo bem? Acho que pode estar um Por pouquinho mim, para baixo. tudo bem. Pra mim também. Tá bom. Tá bom, obrigada, gente. Passa Pra mim só um também pouquinho tudo bem. baixo, Wagner, que eu acho que termina realmente só falando sobre suicídio. Pode ir passando. Não vai abrir outro tópico, outro assunto, não. Mesmo porque essas letrinhas estão horrorosas para ler. Pode, é isso mesmo. Então, aí a gente vai ter uma outra aula sobre o suicídio, e aí tudo que está ali pode ter certeza que vai aparecer na outra apresentação, tá bom? Gente, olha, foi simples hoje, mas é interessante a gente pensando aí nas nossas ações, como eu falei, a gente começar a trazer tudo que a gente aprendeu para o nosso dia a dia, tá? Bom, Wagner, é sua agora. E aí a gente vai falar nessa segunda parte dessa passagem do Evangelho sobre o que que é o mal, o que que é o sofrimento. Quando a gente fala, né, a felicidade não é deste mundo, a gente sabe disso. É como se a gente estivesse aqui para trabalhar, né? Para a gente evoluir, para a gente melhorar. E quando a gente está no trabalho, a gente não está para brincadeira, a gente está para coisa séria, para poder ser produtivo. Então, estamos aqui encarnados para produzir o bem, produzir o amor, produzir o perdão e ser melhor do que quando chegamos aqui, poder cumprir o nosso planejamento encarnatório, né, as nossas metas. Viemos bater algumas metas aqui de melhoria moral e aí às vezes a gente não sabe lidar com isso e acaba atenuando o sofrimento das nossas provas. A gente não enxerga. É que nem aquele trabalho, às vezes tem um trabalho que é meio chatinho, é meio desgastante, né? E aí a gente amplifica a dificuldade dele e, e não sabe lidar de uma forma positiva, de que por mais duro que seja o trabalho, uma hora ele passa, uma hora essa dificuldade vai ser superada e a gente vai bater o cartão lá no final e vai sair no nosso expediente, vai ficar mais livre, né? Numa sexta-feira, vai curtir um final de semana. Então é mais ou menos isso a nossa encarnação. Ela é passageira, é de aprendizado, de sofrimento também, faz parte, de certa forma, e a gente tem que saber lidar com essas provas, que aí o bem e o mal sofrer.
Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ali é uma passagem lá de Mateus que fala sobre o mal, às vezes, esse sofrimento ele depende às vezes da perspectiva, né? De como você sabe, com qual sabedoria você consegue lidar com esse sofrimento, né? Um espírito mais evoluído, como Jesus passou por muito sofrimento, às vezes a gente se põe no lugar de Cristo e fala assim, eu não conseguiria passar pelo que ele passou, mas ele era muito evoluído, ele conseguia entender toda aquela ótica daquele sofrimento que ele estava passando, e ainda no final fala que, pai, eles não sabem o que fazem, né? A gente já, vixe, muito difícil a gente sofrer o que ele falou e ainda perdoar o pessoal que estava lá me chicoteando, né? Você ia querer brigar com o pessoal, né? Então, a gente vê como ele sabe lidar soube lidar com o sofrimento ali na prática, e a gente tem muito que aprender. Entre ele e entre outros espíritos evoluídos que passou por aqui, deu esse exemplo, né? Tudo que leva ao aperfeiçoamento espiritual do ser humano, aquilo cuja posse e fruição física ou espiritual, julga a coletividade ser proveniente à manutenção e ao progresso do homem. O bem se constitui na correta aplicação das leis divinas ou naturais. E nosso planeta é a aplicação da lei do amor ao próximo, decorrente do amor a Deus sobre todas as coisas. A sua existência é concreta, verdadeira, pois as leis de Deus conduzem a sua aplicação e a torna materializada no dia a dia das criaturas humanas. Então, esse bem, esse amor, né, tem descrição aí no dicionário, até a própria ciência tenta meio que dar umas definições sobre o amor, e ela é muito complexa para ser definida, é uma coisa tão intangível, tão sutil, mas a gente sabe que ela existe, e ela é o princípio, né? Ela é a lei maior, a lei do amor, é uma lei universal que atinge a todos os planetas e que a gente está, quando a gente está nela, a gente está seguindo as leis de Deus, a gente está na direção dela, está no caminho do bem, no caminho correto, né? Então, quando a gente está com amor, a gente está fazendo um caminho correto, a gente está conseguindo fazer o melhor caminho possível ali, se a gente está nessa intenção do amor ao próximo, exercendo, né? Aí o mal, né? Contrariamente à virtude, à moral, ao dever, ao que preceitua a ética, o que prejudica ou fere, o que concorre para o dano ou a ruína de alguém ou de algo, o que é nocivo, desastroso para a felicidade ou bem-estar físico ou moral, infelicidade. Então, quem pratica o mal é infeliz, né? No coração dele é o que ele faz para fora, o mal que ele coloca para fora é o que ele está lá dentro, lá que ele está expurgando, né? E aí é um vazio, é um buraco causado no bem todas as vezes que não são cumpridas as leis naturais. É contra a lei natural, é contra a direção do caminho do amor, né, que a gente falou anteriormente. É uma pessoa que contraria a Deus, contraria a natureza que ele deve seguir. E aí é como se fosse uma criança teimosa que não está querendo obedecer o pai maior. E ali ele sofre as penalidades por essa insistência no erro. Aí uma hora, com a dor e o sofrimento, com o efeito da reação, né, dessa ação do mal, ele vai sentindo ali que ali esquenta, que ali leva choque, e aí ele vai aprender que ali não é um bom caminho e ele vai se direcionar à tendência que é o próprio amor. O mal é toda ação onde o amor não esteja presente, ou seja, aparece em cada desrespeito que praticamos aos nossos semelhantes e à natureza. É uma ação destruidora que incorrerá no sofrimento futuro. Então, são débitos também que a gente, como a gente está falando, né, da ação e da reação. A gente praticando mal com o próximo, praticando mal com a natureza, com tudo em nossa volta, criando débitos, né, para a nossa própria próxima existência, às vezes até para atual mesmo, né? Aí vamos falar um pouco dessa origem do bem e do mal, sendo
Deus, o princípio de todas as coisas, sendo toda sabedoria, toda bondade, toda justiça, tudo que ele procede há de participar dos seus atributos. Porquanto que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mal e injusto. Então, se formos observar, né, como que Deus, né? O Deus não produz o mal, ele não criou o mal. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Então, com toda essa sabedoria que Deus tem, não tem como não ser diferente, né? Porque a gente existe, somos filhos dele, a natureza, tudo que a gente acha que é complexo foi criado por alguém, o universo a gente acha complexo. Alguém criou e esse alguém, ele não vai deixar de ser uma pessoa inteligente, ele vai ser uma pessoa justa, ele vai ser uma pessoa do amor e do bem. Ele que inventou tudo isso. Então, ele é o supremo, né? Pode dizer-se que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atribuído distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Então a gente fala disso, né? Que é um pouco ruim a gente tomar cuidado de olhar uma pessoa má, porque na verdade ela não é má, ela só está com a falta do bem. Assim seria o mais correto, né? Ela não conheceu o bem que ela pode fazer. Porque todos nós, todos somos deuses, né? Todos nós temos o amor lá dentro, enraizado daquela sementinha, ela só não foi despertada ainda. Por mais má que você veja naquelas pessoas, vamos lá, pegar um Hitler, algum tirano da história da humanidade, ele é um filho de Deus. Algo bom tem nele lá, e a gente não pode olhar ele como um demônio, não vamos demonizar as pessoas. A gente também já esteve no lugar dessas pessoas já alguma encarnação. Então, cabe a gente observar essa pessoa como só falta aquele despertar, aquela mudança que vai acontecer. Até o próprio André Luiz, que a gente vê um exemplo muito claro de uma pessoa que teve aquela vida encarnada de más tendências. Ele não foi um mal, assim, mas pode ser classificado como mal. E de repente a gente está lendo livros dele, vendo dicas dele, falando do plano espiritual, ver como a transformação dele, daquele homem que estava encarnado e no homem que ele está agora lá no plano espiritual. É dessa forma que a gente precisa ver, né, esse mal, essa ausência do bem. Deus somente quer o bem, só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar, mas tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo sempre que o queira. Então, esse que é o problema também, né? Porque às vezes o mal vem disfarçado de um atalho, né? Vem disfarçado de uma facilidade, né? E, às vezes, muitas vezes o caminho correto é o caminho mais difícil, mais árduo, e a gente tem o livre-arbítrio para escolher qual caminho a gente quer seguir. A gente sabe dos débitos que vai ter de fazer as coisas erradas. É, vamos falar de coisas erradas em todos os quesitos, até a Luciana ali, a Vanessa sabe, né? Impostos com o governo, a gente tem que seguir as regras do jogo aqui de uma forma honesta. Então a gente sabe que se a gente não fizer as coisas corretas, essas coisas vai voltar para a gente uma hora. Se você não paga certinho as pessoas, se você não trata bem as pessoas que prestam serviço para você, aí depois também você não vai reclamar quando você for maltratado, né, pelo seu chefe ou alguém, né? Então a gente precisa colocar em prática, né, esse amor, esse bem que tem dentro da gente para que um dia ele retorne, ele vai se retornando para a gente da mesma forma. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 18, bem e mal sofrer, os Espíritos nos lembram as palavras do Cristo. Bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus. Diante disso, podemos tecer o seguinte comentário: Jesus Cristo não se referia apenas àqueles que sofrem em geral, pois todas as mais de 6 bilhões, agora já está mais de 8, né, de pessoas que se encontram nesse planeta sofrem, independentemente de sua cor, posição social, poder, religião, mas apenas aos que sofrem bem,
O sofrimento, seja físico ou moral, gera reflexão e o que determina se bem sofremos é como reagimos. Então, interessante, né? Então, às vezes a gente reclama ali que queimou o dedo, né? Caiu uma água quente ali na mão, sendo que foi evitado que a gente queimasse o nosso corpo. Às vezes bateu o carro e a gente era para ter ficado paraplégico, a gente foi evitado. E às vezes a gente não sabe, mas lá no plano espiritual lá eles fizeram uma correria para a gente não ter essa fatalidade maior. E a gente, quando passa por essas fatalidades, a gente às vezes xinga, às vezes a gente se sente injusto. E na verdade a gente deveria agradecer, né? Posso compartilhar uma coisa que aconteceu comigo hoje? Claro, Rápido. claro. Eu caminho à tarde, na parte da tarde. Ontem e nos finais de semana eu faço caminhada de manhã. Ontem eu fiz caminhada de manhã com um tênis novo. E ele fez bolha no meu calcanhar. Eu teimei hoje e falei, eu vou fazer caminhada. Coloquei toda a pressão, toda uma proteçãozinha no calcanhar e saí, fui fazer caminhada. E eu ando pelas ruas mesmo, passa carro, ônibus, tudo, né? A bolha não estourou e eu não tive que voltar para casa, sem eu sair daqui de onde eu moro. Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, por quê, né? Eu tava tão animada para sair, andar, fazer exercício. Aí para a intuição, né? O anjinho, o mentor, né? Não era para você sair hoje. E eu voltei para casa. Tô com uma puta dor aqui porque a bolha estourou. Mas sabe quando você vê e você fala, putz, talvez se eu tivesse saído na rua, teria acontecido alguma coisa muito pior. Aí ele falou, não, eu vou estourar a bolha dessa moça para ela voltar para casa e sossegar o facho para ela não sair hoje. Foi essa a impressão que eu tive, sabe? Eu achei muito engraçado isso. Aí só compartilhando aí. É mesmo, Luciana. Já que essa doida não obedece, vamos fazer uma bolha no pé dela para que ela fique mancando e volte para casa. Eu acho que é isso mesmo. Exatamente isso. Falei, gente, não é possível. E ainda bem que depois você associou, né? Mas encaixa perfeitamente aí no assunto, né? Às vezes a gente passa por uns sofrimentos tão pequenos comparado ao que foi evitado, né? E a gente não sabe agradecer muitas vezes, não tem essa consciência. Então, na hora da gente fazer a oração, a gente agradece e pede perdão por tudo que a gente sabe e não sabe, né? Para poder ficar livre disso, da consciência mais limpa, né? Porque a gente não tem ideia do que a gente é ajudado e de quem a gente ofendeu, né? A dor que nos atinge para que sejamos considerados bem-aventurados deve ser suportada com paciência, resignação, sem reclamação ou blasfêmias. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Não podemos ser consolados porque nos falta coragem para enfrentar esses momentos, sejam eles longos ou breves. Até quando você vai estudar alguma coisa nova, um software novo, uma língua nova, uma prova para o vestibular, um assunto que você desconhece completamente, tem que aprender do zero. Não dá aquela dorzinha na cabeça, assim, você fala, meu, dá vontade de parar, de desistir. Então a gente precisa ter essa coragem para suportar isso por um período. A gente tem que ter essa consciência que tudo é por um período. A gente não vai ficar no fogo do inferno queimando para sempre. Ele é passageiro. E aí essa dor vai lá, a gente enfrenta com essa coragem, com essa força, com essa paciência, com essa resignação, e a gente vai lá e tira o 10. Aí o pessoal fala, nossa, mas foi mal fácil tirar esse 10. Foi não, ninguém sabe o sofrimento que eu tive para poder chegar aí onde eu cheguei. Então só nós mesmos e Deus sabe o quanto a gente sofre, às vezes, para conseguir tirar esse 10, né? A gente tem que reconhecer que também, às vezes, a gente tirou uma nota boa e que a gente se esforçou, a gente tem que se reconhecer também. E a gente também sabe quando a gente deixa a desejar algumas coisas e que a gente precisa melhorar e suportar e ter esse encorajamento, né? Na lei de Deus, nada está errado. Ele não coloca fardos pesados em ombros fracos, o fardo é sempre proporcional às nossas forças. Assim também a recompensa será proporcional como as enfrentamos. É preciso merecer essa recompensa, por isso a vida está repleta de dores e aflições. Então, todo, e além do mais, é personalizado para cada um de nós. O fardo da carne é diferente do meu, do seu, cada um está personalizado de acordo com a nossa capacidade.
E não adianta a gente passar por esse fardo reclamando, 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 só está diminuindo nossos méritos lá, porque ele está reclamando. Tem que passar de uma forma mais com a cabeça erguida, sabe? Aquela dificuldade, mas sem essa reclamação. Vai diminuir um pouco os débitos se a gente reclamar demais, né? Vamos reclamar só um pouquinho só. Cada um deve destruir em si a causa do mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Olha que difícil isso, né? Para o homem, vale mais ser cortada uma das mãos antes de servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe servir os olhos para conceder maus pensamentos. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 17. Como a gente, né, pode dizer que é uma bênção ficar sem enxergar, ficar sem uma mão, porque vamos supor uma pessoa que ficou sem a mão. Nossa, aí pode ter uma visão imediatista e falar que isso é horrível, é o fim do mundo. Mas aí a pessoa iria matar uma outra pessoa, não sei quem lá mais quem, com essa mão, alguma coisa horrorosa. E ele vai adquirir mais débitos. Né, e ele foi privado de adquirir esses débitos. Ele conseguiu continuar vivendo sem a mão e ele não fez aquele débito que ele poderia ter feito se ele tivesse com a mão para matar uma pessoa, por exemplo. Existem pessoas que sentem, que nem o caso da Luciana também, que foi um outro sinal, é uma dor necessária ali para ela poder voltar para casa. Existem pessoas que sentem o sofrimento de maneira mais intensa que as outras, porque lhes falta paciência, resignação e principalmente por não terem conhecimento ou não aceitarem que somos imortais como espíritos e que a passagem da Terra é apenas temporária. É interessante porque às vezes tem pessoas que passam até para coisas meio semelhantes, mas né, tem uns que reclamam demais, maximiza uma coisa, às vezes uma pecuinhazinha bem pequenininha, a pessoa acaba com o dia dela, ela fica extremamente estressada, acabou com a vida dela, acabou com a vida das pessoas que estão em volta dela, que tem que ouvir toda essa reclamação. E, poxa, aí no outro dia acorda, já passou o tempo e fala, poxa, que perca de tempo, né? Ontem perdeu um dia reclamando, né? Uma coisa que poderia ser melhor resolvida de uma forma mais serena. E aí a gente vê isso, né? Dessa falta de conhecimento, de que a gente é imortal, de que nem a Carla falou na primeira aula, né? A gente se preocupar tanto com essas coisas em volta. Às vezes a gente se preocupa com. Vai lá ver o Datena, ela fica o dia inteiro vendo o Datena, todas aquelas coisas horrorosas que acontecem, fica se apegando àquilo. Poxa, é o mundo, gente. A gente não vai ficar bem se a gente ficar conectado naquela conexão negativa ali. E aí a gente sabe que tudo é passageiro. Assim como muitas coisas horríveis aconteceu na história da humanidade, que a gente vê no livro de história, parece que é ficção, e elas passaram, e hoje estamos bem melhor. Logo mais, daqui muitas encarnações, a gente vai ver as coisas que a gente está vivendo aqui que viraram barbárie, e lá no futuro vai estar muito melhor. Então as coisas passam, as coisas melhoram. Então a gente não deve dramatizar essas coisas que faz parte da evolução da humanidade, faz parte. Né? Devemos Eu acho lutar. que todo mundo tem na família, né, Wagner, ou no seu círculo, aquela pessoa que quando você liga e você fala, oi, tudo bem? Aí ela fala, não, porque isso, porque aquilo. Aí você fica com o telefone assim, 10 minutos, você não consegue nem falar um A, que a pessoa está despejando tudo que aconteceu na vida dela. Eu acho que todo mundo deve ter alguém assim que conhece. Normalmente essas pessoas bem mais velhinhas, que às vezes não tem com quem conversar, então fica falando de todas as dores. Não, porque meu joelho hoje, porque não sei o quê, nananana. E é isso, né, que o Wagner falou. Tem gente que não consegue enxergar a beleza, né? Só enxerga a tristeza, infelizmente. Com certeza. Devemos lutar com todas as nossas energias para vencer as nossas deficiências, atenuar o sofrimento decorrente do mal, uso de nosso livre-arbítrio. Cada um responde proporcionalmente pelos seus erros. Né? Bater lá no cantinho da estante com o dedinho, né? Você xinga ali naturalmente ali de uma forma espontânea, mas você tem que ter consciência que aquilo ali vai passar, né? Às vezes não tem jeito você ficar bravo com isso, mas
A gente também não vai ser um zen, um zezão, assim, que vai falar, não vou reclamar, não vou... Não, doeu, tem que se assume que doeu, pode ficar com raiva ali, mas tem que ter consciência de que vai passar, né, e vai resolver o problema. A gente tem que ter essa sabedoria. Aí vai passar uma semana falando, as dores já passou, a dor física já passou, mas vai ficar uma semana falando daquele dia que bateu na estante, né? Isso que é um grande problema. Ali na hora, ali, acho que tá de acordo ainda, tá de acordo. A gente ainda é humano, assim, né? Não te deixais vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Temos que ter a certeza de que, é a lei do Paulo, né? Temos que ter a certeza de que todas as dores que nos atingem hoje, se não forem provas perdidas, são erros de um passado, mas que um dia cessarão e que o nosso futuro depende do que estamos plantando hoje. É difícil, hein? É difícil, mas a gente tem que olhar algumas provas que a gente está passando aqui nessa encarnação. Às vezes a gente fica tentando buscar ali o que a gente fez de errado para estar sofrendo isso. Às vezes a gente tem que ver que faz muito mais sentido a gente pensar, né, nessas vidas passadas, nos débitos passados, que está fazendo a gente sofrer certas coisas hoje. Então, a gente pode identificar ali o sofrimento, né? Acho que é uma questão mais psicológica ali, né? Se você for passar na terapia, né? Quais são suas dores? Aí você fala, é isso, isso. Mas você tendo um conhecimento, uma sabedoria sobre essas dores, ela vai ser menor, né? Porque você viver impulsionalmente essa dor. Você sabe, eu tenho um problema, é uma dificuldade, eu vou aprender a lidar com isso da melhor forma possível. Aí aqui a nossa amiga que teve palestra aí nesse domingo, aí, a Joana de Ângeles, através de Valdo, nos fala aqui, que é o último texto aqui para finalizar. É muito sábia essa mulher, né? Muito interessante, muito legal. Devemos afastar a nuvem cinzenta do pessimismo e da queixa. Enquanto a dor se demora conosco, concedendo ao do sol da esperança a oportunidade de fugir ante os nossos olhos, acostumados às sombras das recriminações. Quando nos entregamos ao desânimo e ao espalharmos, conspiramos contra a ordem natural, porque o equilíbrio e o progresso da vida é perniciosamente mal sofrer, mal barateando a oportunidade de aproveitar bem a lição do sofrimento. Né? Interessante. E aí, mas as tuas legítimas aflições forem muito grandes e esmagadoras, evoca Jesus, quando na via dolorosa esmagada sob a cruz, no entanto, aconselhando e advertindo as mulheres piedosas de Jerusalém, ou cravejado logo depois no madeiro da infância, convocando 2 estranhos e desafortunados salteadores, neles semeando as esperanças do reino de Deus, instantes antes do momento extremo, e refaze as tuas forças, reconsidera a situação, recompõe os joelhos, desconjuntados e avança confiante, cantando a certeza de que após a partida libertadora, uma madrugada sublime te alcançará, fazendo-te ditoso por fim, vitorioso com o bem. Na palavra espírita da Joana de Ângeles, pelo médio de Valdo Franco. Ou seja, não essas dores, essas dificuldades, a gente entender que elas são passageiras, que nem fala aqui que a gente às vezes fica espalhando desânimo, né? A gente tem que curar ele, a gente espalha, a gente multiplica esse sofrimento, e aí ele fica mais pesado ainda, que nós mesmos, né, fica se debatendo e fazendo ele ficar mais pesado, mais pressão sobre a gente. A gente tem que saber observar isso, né? E nem é só sobre as nossas queixas pessoais. Tem muita gente que está tão desesperançosa, até quanto às questões mundiais, fala, não, a humanidade não tem mais solução, não, porque o governo isso, porque o governo aquilo, porque o Brasil não tem jeito, porque não sei o que, da guerra, e só vão vendo, né, e espalhando palavras que vão, e a gente sabe, né, que as palavras são expressão do pensamento, e que o pensamento, ele gera a realidade. Então, quanto dessas palavras não estão sendo soltas por milhares de pessoas espalhadas no mundo todo e que acabam fortalecendo essa egrégora em volta do nosso planeta?
e dificultando até esse momento transitório nosso. Então, às vezes você nem estava pensando naquilo, nem achava aquilo, mas de tanta pessoa ficar falando que o mundo não tem salvação, você acaba acreditando que o mundo não tem salvação, né? Eu, como trabalho muito ligada à área também de sustentabilidade ambiental, nossa, é assim, o que eu escuto diariamente, tipo, por que você trabalha com isso? As pessoas não vão parar de usar o plástico, as pessoas não vão, elas continuam jogando lixo na rua, e a humanidade não tem salvação, para que você está trabalhando com isso? Então, assim, é desestimulante muitas vezes, mas a gente tem que entender que cada um tem que fazer a sua parte, eu estou fazendo a minha, e aquilo que a gente viu, né, numa das falas da aula de hoje, a gente é responsável pelo que a gente faz. A partir do momento que é o outro, eu não consigo mais me responsabilizar, né? Então, acho que a gente tem que se policiar aí nessas nossas falas para não virar essa pessoa que o Wagner falou. E vira e mexe, tem dia que a gente só está reclamando. E até a palavra reclamar quer dizer clamar novamente para si. Então, tudo que você está reclamando, você está clamando para você de novo. Então, tem reclamação. Mas Oi, Josi, pode falar. Reclamar da batidinha na quina da estante, só por uns 10 minutos? Pode, Wagner, isso daí você pode, mas não vai culpar o armário, porque ele não esticou a pontinha dele para você tropeçar propositadamente, tá bom? Não vai culpar o armário infeliz que está ali parado, quieto. Mas você pode xingar sim, tá? Diga, Josi. Dando continuidade no que você está falando, Carla, eu trabalho em salão de cabeleireiro, né? Então, meu Deus do céu, eu escuto muito isso. Ai, Sim. que o governo, ai, que é só aquela negatividade, né? E chega a me dar aflição de escutar tanto isso. Elas falando o tempo todo, tudo é do mal a pior. Sim. E eu ali, meu Deus, vibrando luz, vibrando paz. Porque, gente, é agoniante demais. Chega a dar aflição de escutar tanta reclamação, meu Deus. Tá frio demais, tá calor demais, tá chovendo demais. Eu odeio a chuva, eu odeio o sol, eu odeio o frio. É demais. Josi. Tô ali vibrando no positivo para aquilo ali amenizar. E, igual você falou, tanta reclamação, meu Deus, quantas pessoas reclamam no mundo. Por isso que o planeta está desse jeito, porque é muita carga pesada, né? Acredito. Nessas horas, eu acho que a melhor coisa é, tipo, entra por um ouvido, sai pelo outro, aquele famoso, entra por um lado, sai pelo outro, não fica dentro de você. Né? De alguma forma, você escuta, você fica fazendo assim com a cabeça. É que eu faço, eu só fico assim, ó. Fazendo sua unha, fazendo assim, né? E tá tudo certo, né? É verdade. É uma coisa que me faz pensar também, que é importante a gente se apegar, é de que nada do que a gente passa não é por acaso. A gente sempre fala isso, né? Não é por acaso. Então, por mais que a gente possa estar passando por sofrimento, ele não é por acaso. É injustiça. Não é por acaso. É justiça, não é por acaso. Então, tudo o que acontece na nossa vida tem uma razão, tem um motivo, e a gente tem que saber suportar isso de uma forma sábia. De que, que nem colocou ali na palavra no início que ele falou, bem-aventurados que sofrem, no sentido de que ele está sofrendo agora, mas depois ele vai aliviar, né, nos ombros dele. Então, por mais dificuldade que a gente esteja passando, qualquer uma que a gente passe na nossa vida, a gente tem que ter essa certeza de que depois, pode ser que não seja nem nessa vida, mas a gente tem a certeza que depois a gente vai ser consolado. Todos os sofrimentos, todas as dificuldades, elas vão ser compensadas, vão ser levadas em conta quando a gente for para o outro lado lá. Então, a gente também se apegar a isso, que dá mais confiança, dá mais firmeza para essas dificuldades que a gente passa, né? Sim, com certeza. Aí a gente, se apegando a isso, a gente não se apega à reclamação. Olha, tem um dos trabalhos que eu faço é no Hospital de Crianças com Câncer lá de Barretos, né?
E lá você aprende muito lidando com aquelas crianças que já estão enfrentando câncer aí com seus 2 aninhos, 3 aninhos, 6. Mas tinha uma menina, uma adolescente, eu não a conheci, que ela já tinha inclusive falecido. E ela já estava num estado bem terminal, assim, pelo que as enfermeiras contaram a história, porque era um quadro que tinha na recepção, e era um quadro de post-its, sabe aqueles post-its? Ela ia escrevendo um por dia para colocar em frente à cama dela, assim, na parede do quarto do hospital, e eram só mensagens de luz, só mensagens de alegria, só mensagens motivacionais. Você não via uma mensagem, se você ia lendo todos, você não lia uma mensagem que fosse de reclamação, por exemplo. E aí, depois que ela acabou falecendo, desencarnando, eles pediram autorização para a família para recolher aqueles post-its e se transformar num quadro, né, por um vidro na frente e tal. Então, todo mundo que passa ali pela recepção vê, porque é tudo muito colorido, com canetinha, porque como ela não podia sair do hospital mais, ela pedia as canetinhas, papéis, que era o que ela podia ter no quarto dela. Então, a gente percebe o quanto é isso que o Wagner falou, acontece a mesma situação. Um vai encarar de um jeito e vai se colocar na posição totalmente de vítima injustiçada, e o outro vai aceitar com resignação aquilo pelo qual está passando e ainda trazendo mensagens de apoio e luz para os outros, né? Então a gente sempre tem escolha na vida, né? A gente sempre tem escolha na vida, para tudo, até para quando a gente bate o dedinho do pé no armário, né? A gente também tem escolha para ver se a gente vai gritar, se a gente vai xingar, o que a gente vai fazer, tá bom? Eu acho que é isso que a gente tem que ir se controlando no nosso dia a dia, regulando aí o nosso comportamento. Certo? Mais alguém gostaria de falar? Não? Então tá bom. Quem gostaria de fazer encerramento, uma oração de encerramento? Nossa, quantas mãozinhas levantadas, calma, não briguem, não briguem. Quem gostaria de fazer? Ai, gente. Eu faço. Eu faço. Ah, Cida, levanta também. Vamos tirar o Joaquim Pô, Cida. 2 ou 1. Faz hoje, Luciana, e a Não, Cida pode faz falar, na pode. segunda-feira que vem, tá bom? Vai. Segunda já fica Cida, já. Vai vibrar pelo seu calo aí para ele salar mais rápido. Minha bolha aqui. Vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, levar os nossos pensamentos a Jesus. Vamos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, de termos aprendido um pouquinho mais sobre Jesus, os seus caminhos, os ensinamentos do Evangelho do Espiritismo. Agradecer os livramentos do dia a dia, às vezes a gente não entende, mas no fim a conta fecha. Mandar muita luz para o centro, para o cristão, que está fazendo bastante resgate, ajudando bastante irmãos necessitados. E agradecer por mais uma semana, mais um dia de vida e saúde. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Isso aí. Então, boa semana para você.